Ah, É isso aí. Mais uma vez, boa tarde. Tá? Eu vou colocar a atividade aqui na tela, né? E como eu disse para você, o nosso quadro aqui é a tela do meu e do seu computador. Tá bom? Tudo que eu escrever aqui vai aparecer aí para você. Inclusive, essa tecnologia ela já é usada em algumas escolas, porém, escolas que tiraram o uso do livro e passaram a usar o tablet com uma lousa digital. Aí, tudo que o professor escrevia nessa lousa digital vinha para o tablet do aluno. Tá? É uma tecnologia semelhante com essa aqui. Então, é isso aí, Renato. Eu acredito que você está vendo a tela do meu computador, correto? sim. Sim. E o nosso assunto aqui, ele é sobre função, tá? E aí você pode até me perguntar assim, professor, o que é uma função? Bem, Renato, é o seguinte, função é nada mais, nada menos do que uma relação entre dois conjuntos, tá? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa tem um plano telefônico de ligação por minuto. Vamos colocar aqui que o plano dela é de 20 centavos por minuto. Então, estou anotando aqui no cantinho, 20 centavos por minuto de Não. chamada. Isso quer dizer que, se a pessoa falar 1 minuto, ela vai pagar 20 centavos. Se ela falar 2 minutos, ela vai pagar 40 centavos. Se ela falar 3 minutos, ela vai pagar 60 centavos. Se ela falar 4 minutos, ela vai pagar 80 centavos. Se ela falar 5 minutos, ela vai pagar R$ 1. R$ 1. Exatamente isso, R$ 1. Então, você observa que a gente obteve dois conjuntos numéricos. Tá? O primeiro conjunto aqui do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4 e 5, ele indica o tempo de ligação, nessa situação que eu coloquei, né? Que o plano de voz da pessoa é de 20 centavos por minuto. E o segundo conjunto numérico aqui, ele é do custo pelas ligações. Então, você tem dois conjuntos. A relação entre esses dois conjuntos é chamada de função, tá certo? E nesse caso aqui, essa função ela é chamada de função de primeiro grau, tá certo? Por exemplo, se você vai ao supermercado, o valor que você paga pela compra, ele depende ou não depende da quantidade de produtos que você está comprando? Depende. Depende. Então, aí eu tenho o seguinte, eu tenho que o valor pago, ele é chamado de variável dependente. E os itens que você comprou é a variável independente, porque o valor pago vai depender dos itens que você comprou. É a mesma coisa aqui, ó. O tempo de chamada é a variável independente. Por quê? Porque o valor que você paga por ligação vai depender do tempo. Então, o valor é a variável dependente e o tempo é a variável independente. Tá certo? Então, essa relação entre dois conjuntos sempre vai ter uma variável que depende da outra. Tá? Então, se eu estiver falando de preço, por exemplo, o preço sempre vai ser a variável dependente. E os itens ou o tempo vai ser sempre a variável independente. Tá certo? E aí é o seguinte, a gente pode pegar essa situação aqui, Renato, do preço em função do tempo e escrever uma fórmula matemática para ela. O quê? Sim, nós podemos escrever uma fórmula matemática.
mais ou menos assim, eu vou usar duas letras, X e Y, tá? E geralmente a gente usa X e Y. Y igual a 0,20 vezes X. Que isso, professor? Sim. Mas por que isso, professor? É o seguinte, ó, se eu considerar que o X é o tempo da ligação e que o Y é o custo ou o preço, né? Tanto faz, preço ou custo da ligação, eu vou ver que o Y, preço, depende do tempo. E isso nas condições que eu havia dito. Para cada minuto de ligação, você paga 20 centavos no seu plano. Tá? Então, nesse caso, olha o cálculo. 20 centavos vezes X, ou seja, 20 centavos vezes o tempo. Se o tempo é 1, 20 centavos vezes 1, 20. Se o tempo é 2, 20 centavos vezes 2, 40. Se o tempo é 3, 20 centavos vezes 3, 60. Se o tempo é 4, 20 centavos vezes 4, 80. Se o tempo é 5, 20 centavos vezes 5, R$1. Tá certo? Essa expressão aqui, ela é chamada de função, tá? É função de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Isso tem um motivo Porque matemático. tem só uma variante. Isso. Na verdade, a resposta mais adequada ela é uma função de primeiro grau, porque para cada valor do x, eu vou ter um único valor do y. Tá? Para todo valor do x, eu tenho um único valor correspondente do y. Então, nesse caso, a ideia de função de primeiro grau é isso. Cada x vai relacionar-se com um único y. Ok? E essa função, ela é chamada de função afim, inclusive está grifado aqui, ó, ou função de primeiro grau. As funções de primeiro grau, Renato, elas têm uma propriedade bem peculiar, tá? Qual propriedade, professor? Bem, a propriedade é o seguinte: os valores variam de forma constante. Por isso ela é chamada de linear também. Então ela é chamada de função afim, função de primeiro grau e função linear. Linear por quê? Porque no caso aqui, o preço da ligação, ele vai aumentar de forma constante. Observa aqui, toda variação aqui, ó, é de 20 centavos. Ó, tem mais alguém aqui. Deixa eu ver, cadê? Ou não tem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tem sim. Tem. É Nívea, né? Nívea, A Nívea. você conhece a Nívea? A Nívea tá me escutando já, né? Já tá me escutando. Isso. Ah, sim, eu conheço esse rapaz. Seu nome é? É o Davi. É o Davi. Eu pensei, Nívea eu não conheço. Davi também foi meu aluno ali na Escola Municipal. Consigo conectar. E como eu estava dizendo aqui agora, Davi, é o seguinte. Inclusive, eu acredito que você está vendo a tela do meu computador aqui, né? Uhum. Eu acredito que você está vendo a tela do meu computador aqui, correto? Tô. Tá. Porque o nosso assunto aqui é função de primeiro grau. E eu estava explicando o seguinte, vou recapitular rapidamente, que função é uma relação entre dois conjuntos. Vou dar um exemplo. Eu gosto de usar esse exemplo porque é uma coisa assim mais corriqueira da gente, né? Só que hoje em dia, quando você coloca um chip no seu celular, você coloca um plano, né? Antigamente, os planos eles eram mais ou menos assim. Por exemplo, para cada 1 minuto de ligação, você paga 20 centavos. Isso é só um exemplo. Então, se você falar 1 minuto, você paga 20 centavos. Se você falar 2 minutos, você vai pagar
40 centavos. 3 minutos você vai pagar 60 centavos. 4 minutos, 80 centavos. 5 minutos, R$1. Certo? A regrinha é, Certo. cada minuto, 20 centavos. Observe que o valor aqui, ele aumenta sempre do mesmo tanto. Ou seja, de 20 em 20 centavos. Certo? Essa situação aqui, eu posso representá-la por meio de uma fórmula matemática, como eu estava dizendo anteriormente. A fórmula matemática é y igual a 0,20x. Professor, como é que o senhor sabe que é y igual a 0,20x? Primeiro, é o seguinte, o meu y aqui é uma letra que está representando o preço que eu vou pagar caso eu faça uma ligação. E o x é o tempo, Davi, que o meu telefone fica em uso. Então, se o valor unitário, quer dizer, se o valor de cada minuto é 20 centavos, então vai ser 20 centavos vezes o tempo. Então, aí eu tenho o seguinte, ó, 0,20 vezes x. Isso quer dizer o quê? 0,20, ou seja, 20 centavos, vezes o tempo. Então, se o meu tempo é 1 minuto, 20 centavos vezes 1, 20 centavos. Se o meu tempo é 2 minutos, 20 centavos vezes 2, 40 centavos. Se o meu tempo é 3 minutos, 20 centavos vezes 3, 60 centavos. Se o meu tempo é 4 minutos, 20 centavos vezes 4, 80 centavos. E se o meu tempo é 5 minutos, 20 centavos vezes 5, R$1. E assim sucessivamente, né? Porque isso continua, não tem fim. E por isso essa fórmula, né? Essa fórmula está querendo dizer o quê? Que o preço que eu vou pagar pela minha ligação é igual a 20 centavos vezes o tempo de ligação. Certo? E aí é o seguinte, no caso aqui, o preço, ele depende do tempo de ligação. Nesse caso, o preço ele é chamado de variável dependente, enquanto que o tempo ele vai determinar quanto eu vou pagar. E por isso o tempo é chamado de variável independente. Certo? E como eu estava dizendo, né, é o seguinte, essa expressão aqui, que é chamada de função de primeiro grau, que é chamada também de função afim ou de função linear, e quando eu falo função linear, quer dizer o seguinte, que ela cresce ou decresce de forma constante. Tá? No caso aqui, ó, tá aumentando de 20 em 20 centavos, nesse exemplo que eu dei. Mas poderia ser diferente, professor? Sim, poderia ser diferente. Vamos supor que você tivesse ido fazer uma compra de pães. Quanto custa um pão, mais ou menos, hoje? 50 centavos. Então, um pão você paga 50 50 centavos. centavos. e 2. R$1. R$1. 1,50. 1,50. 2. R$2. Exatamente isso. Então, você percebe que vai aumentando sempre com o mesmo valor. Por isso, função linear. Porque as variações, tanto para aumentar quanto para diminuir, poderia ser diminuindo também, seria de forma constante. Professor Denauer, como assim poderia ser de forma constante? Vamos supor, eu tenho R$10 e hoje eu tiro R$1 para comprar pão. Sobrou quanto? 9. Então, eu comprei 2 pães hoje, sobrou 9. Eu compro 2 pães amanhã, sobra 8. Eu compro 8. mais 2 pães depois de amanhã, sobra 7. 7. Então, nesse caso aí, eu teria uma outra situação. E nessa outra situação, estaria diminuindo o valor que eu tenho originalmente. Tá? Aí é o seguinte. Quando o meu valor do X aqui ele é positivo, vai crescer o resultado. E quando ele for negativo, vai decrescer o resultado. Não entendi, professor. Deixa eu escrever aqui. Estou usando o cantinho da tela. Por exemplo, y, de acordo com os números até que eu falei para vocês, igual a 10 menos 0,50x. O que é o y, professor? O y é o mesmo aqui, ó. É o preço que eu vou pagar. Só que agora eu estou falando de pães. E o x? O x é a quantidade de pães que eu estou comprando. Certo? É o número de pães. Então, se eu comprar 2 pães,
Vai diminuir R$1, vai para 9. Eu compro mais 2 pães no outro dia, diminui mais R$1, volta para 8. Eu compro mais 2 pães no outro dia, diminui mais R$1. Ou seja, os valores que eu vou obtendo, eles vão ficando cada vez menores. Por isso, essa função, nesse caso, ela é decrescente. Note o seguinte, que aqui eu tenho sinal negativo. Então, toda vez que a minha variável x vier com sinal negativo, os valores vão diminuir. E toda vez que ela vier com um sinal positivo, os valores vão crescer, eles vão aumentar. Deixa eu apagar a tela aqui. Detalhe, pessoal, quando eu escrevo com essa canetinha digitalizadora, a escrita ela vai aparecer na tela de vocês, mas é como se eu estivesse escrevendo na tela do meu computador. Então, se eu rolar a folha, a escrita vai ficar no mesmo lugar, porque eu escrevi na tela, tá? Por isso que tem que apagar tudo. Quando eu digito, não, aí fica no próprio texto aqui. Deixa eu pegar um aplicativozinho que eu tenho, para vocês entenderem isso melhor. Acredito que vocês estão vendo. Esse aplicativozinho, ele é feito no Excel, tá? E tá assim, ó, estudo da função polinomial de primeiro grau. Eu vou pôr os mesmos exemplos que eu dei ali, tá? Ó. Olha o que vocês viram acontecer quando eu digitei esse 0,20 aqui. Vocês viram aparecer uma reta, não viu? Sim. Uhum. Eu vou mudar o número, 0,30. O que aconteceu com a reta? Mudou de lugar. Ela mudou de direção, é isso mesmo, é direção mesmo. A inclinação dela mudou. Vou mudar de novo. O que aconteceu de novo? A inclinação dela mudou. Vou mudar o número novamente. Calma aí. Opa. O que aconteceu com a inclinação? Mudou mais ainda. Vou mudar novamente. Mudou mais ainda. Vou mudar novamente. Número 1. Mudou bem mais, né? Foi. E, pessoal, esse número aqui, ó, que vem do lado do x, ele é chamado de coeficiente angular. Como assim, professor? Esse número, pessoal, ele vai determinar esse ângulo aqui, ó. Essa abertura entre a reta e o eixo horizontal no plano cartesiano. Tá? Ó, eu vou mudar aqui para 2, só para vocês verem. 2. Aconteceu? Mudou mais ainda. Sim. Agora, pessoal, olha bem o que vai acontecer se eu colocar um número negativo. O que aconteceu? Ficou Voltou. embaixo da linha. Ela Negativo. inclinou para baixo, tá? Inclusive, eu vou usar os números que eu coloquei naquele exemplo. Vou pôr R$10, que é o que eu tenho, e vou colocar aqui menos 0,50. A reta está inclinada para baixo. Cima. Opa. Ó, para onde ela está apontando? Para baixo. Para baixo. Certo? Então, a reta estando inclinada para baixo, quer dizer que o meu coeficiente aqui, ó, ele é negativo. Menos 0,50. Se ele for um número positivo, um outro número aqui, 2, a inclinação dela vai se voltar para Cima. Para cima. Então, o que é uma função de primeiro grau? Uma função é uma relação entre dois conjuntos. E eu até estava comentando com o Renato o seguinte, né? Que essa função ela é chamada de primeiro grau, por quê? Porque para todo valor do x,
vai ter um único correspondente valor no y, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, eu acredito que vocês já estudaram o plano cartesiano, né? Acredito que sim. Então, no plano cartesiano, o que é o plano cartesiano? É como se fosse uma cidade, divididas em ruas e avenidas. Só que essas ruas não têm nome de pessoas, não têm nome de datas, ela tem números. Números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, além dos números positivos, ela tem os números negativos. À esquerda do zero vai vir o -1, -2, -3, -4, -5, e assim sucessivamente. Acima do zero vai vir o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. E abaixo do zero virão os números negativos. Tá? Aqui na horizontal vai ter sempre os valores do x. E aqui na vertical terão sempre os valores do y. Eu disse para vocês que, se o coeficiente do x for positivo, a reta sempre vai ser inclinada para cima. Nesse caso, a função é chamada de função crescente. Se o coeficiente do x for negativo, a inclinação da reta vai ser sempre para baixo. Tá? Inclusive, aqui nesse aplicativo tem essas informações. Né? Aqui nós vamos, para você usar, você tem que inserir os coeficientes em A e B. Né? O A é o coeficiente do x, é o que vai determinar a inclinação da reta. E o B, pessoal, ele indica uma coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vou pôr o número 1 aqui do B. Vocês viram o que aconteceu com a reta? A reta subiu e passou pelo número 1 aqui no Y. Ó, vou mudar para 2. A reta subiu e veio para o 2. Vou mudar para 3. A reta veio para o 3. Se eu pôr o número 5 aqui, no lugar do B, o que acontece com a reta? Ela vai Subir pro pro 5. 5. Ela vai subir lá para o 5. Tá vendo? Esse número aqui, ó, o B, ele é chamado de coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o ponto na reta Y, que é na reta vertical, que o gráfico vai interceptar. E o A, o que é ele? É o coeficiente angular, é o número que vai determinar a inclinação da reta. Quanto maior for o coeficiente angular, mais inclinada está essa reta. Quer ver? Deixa eu mudar aqui. Vou pôr o número 5 aqui no coeficiente angular. Ó, ficou bem mais inclinada. Vou pôr o número 100. Mais inclinada ainda. Tá vendo? Vou pôr o número 1. Menos inclinada. Quanto maior é o coeficiente angular, mais inclinada vai estar a reta. E quanto menor, menos inclinada. Se ele for negativo, ela está inclinada para baixo. Deixa eu só fazer uma observação com vocês. Eu sei que o tempo aqui não é muito, ele é bem curtinho, mas é assim. Sim. Os nazistas, eles faziam esse comprimento, certo? Deixa eu até virar aqui para sim. vocês verem. Esse comprimento. Sim. Esse comprimento aqui, gente, eles copiaram da matemática. Tá? Quando eles falavam Heil Hitler, eles inclinavam o braço, indicando uma função crescente. Crescente quer dizer o quê? Você está avançando, você está indo para frente. Então, era uma forma deles dizerem, no comprimento, que o exército estava marchando para frente, para vencer as batalhas, a guerra. Tá certo? Então, deixa eu voltar lá na atividade. Tá aqui a atividade. A gente não precisa ler todo esse texto que tem aí, esses desenhos, nada disso. Tá? Infelizmente, eu fiz uma coisa que eu respondi a tarefa, né? Não podia ter respondido. Mas vamos lá. Eu respondi a tarefa. Mas vamos lá, deixa eu... vamos só comentar agora, né? A fórmula da função de primeiro grau é y igual a ax mais b. Professor, mas ali em cima está escrito f de x. F de x quer dizer em função de x. Quem que vive em função do x? O y. Por isso eu coloquei aqui y igual a ax mais b. Nesse caso, nós vamos responder todo o exercício 1, tá? Então, olha aqui, ó. Qual é o coeficiente angular A e linear B das funções? No caso aqui, ó, AX são quantos x? Aqui na letrinha A, são quantos x? 2x. Então, o A igual a 2.
O B é o termo independente, ele é o número sozinho. Qual que é o número que veio sozinho aqui? 1. Menos 1. Menos 1, então B igual a menos 1. Certo? Novamente, na letra B, f de x igual a menos 3x menos 5. O A é o que vem do lado do x. Qual número veio do lado do x aqui? Menos 3. Menos 3. Então, A igual a menos 3. Vocês estão com essa tarefa em mãos? Porque se Ó. tiver... Não. Não, vocês não estão com ela em mãos, não? Eu Não, tô. eu não. Eu faço no computador. Sim. Então, se faz no computador, já dá para ir respondendo, né? Mas no caso esqueci o nome agora. Davi. Do Davi, é porque não tá nível ali, eu esqueci. No caso do Davi, de todo jeito, como eu disse para o Renato no início, eu vou postar esse vídeo no YouTube e depois eu posto o link lá no grupo. Aí, quando você tiver com a tarefa em mãos, caso você não lembrar, você vai lá e consulta o vídeo para responder. Certo, Davi? Tá. Aí é o seguinte, ó, AX mais B. O B é o termo independente. Qual número veio sozinho aqui? O menos 5. Menos 5. Então, B igual a menos 5. Tá certo? Novamente, y igual a AX mais B, né? F de x ou y é a mesma coisa. 7x mais 41. Qual é o número que veio multiplicando x? 7. Então, A igual 7. E o termo independente? 41. 41. Então, B igual a 41. Tá certo? No caso aqui da letra D, é um número fracionário. Isso impede alguma coisa, professor? Não, não impede nada, não muda nada. A fórmula é y igual a x mais b. Quantos x a gente tem aqui? É um número fracionário. Menos 3 quintos. Então, A igual a menos 3 sobre 5, ou menos 3 quintos. E o termo independente aqui, no caso, ele é quanto? Mais 8. 8. Então, B igual a 8. Letra E. F de x igual a 16 terços de x menos 7 meios. Isso quer dizer que o número que veio multiplicando x é 16 terços. 16 terços. Então, A igual a 16 terços. E o B é o termo independente. Menos 2. 7 meios. 7 meios. B igual a menos 7 meios. Bem, naquele exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, o exemplo da ligação telefônica, a fórmula era y igual a 0,20x. Professor, mas está faltando alguma coisa. Sim. O termo B não aparece aqui. O termo dependente não aparece. Por quê? Porque ele vale 0. Quando ele não aparece, é porque vale 0. E o 0, como é elemento neutro da adição, ele não precisa aparecer. Só aparece o termo A, né? Nesse caso aqui, o termo A vale quanto? 20 centavos. 20 centavos. A Yasmin está conectando agora. Agora. Infelizmente, ela está pegando só o final. Mas é o seguinte, deixa eu apagar aqui. Yasmin, seja bem-vinda. Aperta no ligar internet aí. Tem que apertar no ligar internet. Senão você não conecta. Isso. Tá me ouvindo, Yasmin? Clica no microfone de novo para ligar ele. Você tem que apertar no botãozinho aí do ligar microfone, que aí liga o microfone. Oi. Oi. E aí, Yasmin, tudo bem com você? Sim, com você, professor. Bem também, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Gostei de você ter aparecido. Obrigada. Tava com saudade de você. Tem muitos anos que a gente não se vê na escola, né? Assim, só se vê de longe. Pois é. É. Pois é. Já cresceu, tá uma moça. É igual tava, na hora que eu vi o Davi aqui, chega, eu fiquei alegre, tá um rapaz já. O Renato também tá um rapaz, nem conheci o Renato. Falei, não, liga a sua câmera aí que eu não tô te conhecendo. Pensei que era um aluno novo na escola. Mas é o seguinte, Yasmin, nós estamos no finalzinho do horário. É claro, nós vamos ter muitas outras aulas. E como eu disse, esse vídeo aqui, ele vai ficar gravado, tá?
E aí eu vou postá-lo no YouTube e vou colocar o link lá no grupo de vocês. Aí você pode assistir na íntegra tudo que a gente comentou. Tá certo? Tá. Aí é o Aham. seguinte. Oi. Tudo bem, meninos? Mas é o seguinte, Yasmin, Renato, Davi, ó, e detalhe, tentem não se atrasar da próxima vez. Eu vou marcar com Tá. antecedência. Mas a ideia é que a gente tenha esse encontro aqui 2, 3 vezes por semana, tá? Às vezes Sim. menor, às vezes mais longo. Tem que ser de acordo com o horário de aula de vocês, tá? Porque eu tenho que estar nas outras salas também. Mas aí é o seguinte, ó, exercício 2. Analisando o coeficiente angular, eu esqueci e respondi aqui. Tinha que estar em branco para eu poder responder junto com vocês, né? Analisando o coeficiente angular das funções do primeiro grau abaixo, classifique-as em crescente ou decrescente. Olha bem, aí eu até coloquei o destaque aqui, ó. O que determina, deixa eu fazer até uma anotaçãozinha aqui, ó. Toda função de primeiro grau, ela tem essa formulazinha, y igual a vezes x mais b. O que vai determinar a inclinação da reta é o coeficiente a, certo? Notem que eu até grifei aqui, ó. Escrevi maior, 2x menos 1. Aí, o que vai fazer a reta ser crescente ou decrescente é o sinalzinho do coeficiente. No caso aqui, o 2, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Positivo. 2 positivo, então a reta vai ser Positivo. crescente. Se é positivo, a reta é crescente. No caso aqui, ó, menos 3x, o sinal é Menos. menos, é negativo. Se a função tem coeficiente angular negativo, então ela é Decrescente. decrescente. Letra C, f de x igual a 7x mais 41. No caso aqui, o 7 ele é positivo ou negativo? Positivo. Então a função é Crescente. crescente. Aqui, ó, na letra D, f de x igual a menos 3 sobre 5x mais 8. Qual que é o sinalzinho do coeficiente angular? Menos. Então a reta é... Decrescente. Lembrando, decrescente é o quê, professor? Para baixo. Crescente é o quê? Para cima. Acima. No caso aqui, ó, f de x igual a 16 terços de x menos 7 meios. Qual que é o sinalzinho aqui do 16 terços? Positivo. Positivo. Então a reta ela é Crescente. 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 Nós ainda temos alguns minutos. E aí, para a Yasmin entender melhor, sem precisar ver todo o vídeo, eu vou... Você já anotou aí, Renato? Sim. Sim. Então eu vou voltar lá naquela outra, naquele aplicativozinho que eu coloquei há pouco, para a Yasmin ver junto com vocês mais uma vez. Tá aqui o aplicativo. Olha bem, Yasmin. Ó. Note, Yasmin, Renato, Davi, que tem um plano cartesiano. Os valores da horizontal são os valores do x, os valores da vertical são os valores do y. Acredito eu que vocês já tenham visto o plano cartesiano anteriormente, tá? E aí é o seguinte, deixa eu pôr um exemplo aqui. F de x, ou y, é a mesma coisa, igual. No lugar do a, eu vou colocar o número 1. Olha o que acontece. O que aconteceu com a inclinação da reta, Yasmin? Ela girou para cima. E se fosse um negativo? Coloquei um negativo. O que aconteceu? Sim. Foi para onde agora, Yasmin? Foi para 2. Então, mas ela foi para Ô, cima ou foi para o lado de decrescente. baixo? Pro lado de baixo. Ó, vou voltar para o 1. Olha o que acontece. Tá. Para onde? Assim. Para cima. Se eu colocar, por exemplo, menos 2, olha o que vai acontecer com ela. Ela vai inclinar Para baixo. para baixo.
Então, Baixo. o coeficiente angular aqui, ó, ele vai determinar a inclinação da reta. Se ele for um número positivo, ela sempre vai estar inclinada para cima. Se ele for um número negativo, ela sempre vai estar inclinada para baixo. Eu até comentei com seus colegas aqui, Yasmin, o seguinte, que os alemães, se você assistir filme da Segunda Guerra Mundial, você vai perceber que os alemães, eles tinham esse gesto, né? Ou seja, o braço deles era inclinado para cima. Esse gesto aí foi copiado aqui das funções matemáticas, certo? Indicando o quê? Está avançando, a inclinação para cima é um indicativo que está avançando, que está indo para frente, que está aumentando, que está crescendo, certo? Outro ponto, aqui é o seguinte, Yasmin, o tempo está curtinho, mas vamos aproveitar aqui para relembrar. Nessa função f de x igual a x mais b, o b, ele vai ser o quê? O b vai ser o ponto onde a reta corta o eixo y aqui, ó. Quer ver? Ó, coloquei o número 1 aqui no lugar do b. A reta subiu para o 1. Vou colocar o número 2. A reta subiu para o 2. Vou colocar o número 3. A reta subiu para o 3. Vou colocar o número 8. A reta subiu lá para o 8. Então, o B representa o coeficiente linear da reta, ou seja, o ponto da reta onde a reta passa no eixo Y. E o A é o grau de inclinação, ou seja, o coeficiente angular. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu agradeço aí a presença de vocês, a participação de vocês. Eu sabia que ia ser um número reduzido, né, nesse primeiro momento, mas eu acredito que ele vai aumentando, né? Eu acredito que ele vai aumentando. E, assim, na medida em que ele for aumentando, vai melhorando, né? Sim. Mas é basicamente isso. Eu agradeço a vocês pela participação. Nesse caso, pessoal, o horário ele fica reduzido, não de 50 minutos, mas de 40 minutos. Por quê? Porque depois tem que baixar o vídeo, e o vídeo fica no aplicativo, né? Aí eu baixo o vídeo, depois ainda tenho que postá-lo lá na internet, então tem todo esse trâmite aí, tá certo? Nós teríamos ainda mais 1 minuto e 35 segundos, porém, já encerramos aqui. Yasmin, para você corrigir o exercício 1, você pode rever o vídeo. Eu vou baixar ele para o meu computador, depois vou migrar ele para o YouTube e, posteriormente, posto o link lá no grupo da sala e vocês podem vê-lo novamente, tá? Mas, por enquanto, eu vou ser sincero com vocês. Fiquei extremamente satisfeito com a participação de vocês aqui hoje. Ó, vocês já começaram os 3 com nota 100, tá? Só não pode diminuir a nota agora. Já começaram com nota 100, tá bom? Então, tchauzinho, boa tarde, fiquem com Deus. Tchau. Cuidado, tá? Fico Tchauzinho. também. Tchau, Tchau. professor. Qual a nota que vocês começou? 100. Isso.